Olá, minhas queridas e meus queridos, espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. E hoje vamos finalizar mais uma semana, vamos para mais um conteúdo, ok? Hoje vai ser aula de sociologia. Bom, hoje eu vou falar de instituição social com vocês, tá? A gente vai falar sobre as 3 instituições sociais que a sociologia estuda. Vou falar sobre essas instituições no âmbito brasileiro, como essas instituições se organizam aqui no Brasil, e vocês vão ver que esse conteúdo vai criando uma base para a gente conseguir chegar nos grandes pensadores sociológicos um pouquinho mais para frente, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida me manda um WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, me liga, qualquer dúvida me manda mensagem, o importante é não ficar com dúvida, tá? Não morram com dúvidas. Sem vergonha, tá bom, gente? Não precisa ter vergonha. Vamos começar? Então vamos começar. Então hoje a gente fala sobre a instituição social. E antes da gente começar a falar sobre as instituições sociais, a gente precisa entender o que é uma instituição social. Bom, uma instituição social ela é formada basicamente por um conjunto de regras e procedimentos. Toda instituição social tem regras, toda instituição social tem procedimentos. E para que existem essas regras e esses procedimentos? Basicamente para criar comportamento e pensamento social, ok? Por mais que a gente queira ser seres individuais dentro de uma sociedade, alguns comportamentos e alguns pensamentos a gente vai ter de forma coletiva. A gente precisa pensar igual, a gente precisa seguir igual. Por quê? Porque algumas coisas, alguns comportamentos são criados e são passados para frente como uma forma de preservação da sociedade, tá? Então essas instituições sociais, elas vão ditar o quê? O sentir, o agir e o pensar social. E elas são importantes por quê? Para nos garantir estabilidade e adequação às normas sociais. Por vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho. Ai, Marina, mas tem aquele exemplo. Gente, é exceção. A gente tem que pensar nas regras. Em via de regra, todos nós vivemos em sociedade. Para a gente viver em sociedade, a gente precisa o quê? Respeitar algumas regras de convivência. Se a gente não respeita essas regras de convivência, o nosso viver social, ele vai ficar totalmente desequilibrado. Quer um exemplo mais próximo da gente do que o coronavírus? O coronavírus é uma pandemia, ok? É uma doença que atinge todo mundo. Ok, temos grupos de risco, temos grupos mais vulneráveis, mas se você se colocar frente ao coronavírus, provavelmente você vai ser infectado, tá? Você vai pegar a doença. Qual que é a regra social para evitar a propagação da doença? Isolamento. Só que quando as pessoas não fazem isolamento, mesmo que seja um pequeno grupo, esse não isolamento não prejudica a sociedade como um todo? Prejudica. Ok? Então, o nosso viver social é o nosso viver constante, nós vivemos constantemente em sociedade, e para viver em sociedade a gente tem que ter alguns comportamentos e alguns pensamentos, ok? Então, não dá para ser totalmente individualista quando você vive numa sociedade. Você tem a sua individualidade, você tem as suas características, você tem os seus comportamentos, você tem os seus pensamentos, porém, muitos desses comportamentos e muitos desses pensamentos são criados no âmbito social, são criados no âmbito coletivo, ok, meus amores? Então, as instituições sociais, vocês vão ver que elas são 3, ok? Elas são criadas e elas evoluem conforme a sociedade evolui, ok? Então, a instituição social lá de 1800 é a mesma? É a mesma. Mas detém as mesmas características? Com certeza não. Tá? Então, a gente vai perceber que existem 3 instituições sociais. Primeira instituição social, Estado. Segunda instituição social, família. E terceira e última instituição social, igreja. Ok? Eu vou falar uma por uma, vou explicar uma por uma e vocês vão ver como essas 3 instituições, elas constroem a base do viver em sociedade atualmente. Então, vamos lá. A primeira instituição que a gente vai estudar é o Estado. Qual que é a função do Estado? Qual que é o objetivo do Estado? Manter
ok? O controle social. Então, se a gente tem um Estado, esse Estado tem que manter o controle social através de duas questões. Como que ele mantém esse controle social? Através da lei, ok? Da legislação, nós temos leis e temos que respeitar essas leis. Se você não respeitar a lei, você será punido pelo próprio Estado, ok? E através da força, o Estado detém essa força, ok? E o que forma o Estado? A gente já sabe qual que é o objetivo dele. O que forma? O que forma? O território, mais a população, mais um governo, ok? Então, para ser um Estado, precisa ter um território, dentro desse território tem que ter uma população e dentro dessa população precisa ter um governo, ok? Governo é diferente de Estado, mas eu vou falar isso daqui um pouquinho mais pra frente, tá? Primeira diferença, Estado e nação. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Muitas vezes nós usamos como sinônimos, como palavras equivalentes, mas elas não são equivalentes. Elas têm conceitos extremamente diferentes, ok? O Estado mantém o controle social. E o que é a nação? A nação é um conjunto de pessoas que detêm características em comum, ok? Então, nós brasileiros, todos nós que nascemos e fomos criados, o importante é mais ser criado do que nascer, criados no Brasil, ok? Nós temos características em comum que nos permite nos encontrar em uma mesma nação, ok? Nação já é novamente diferente de pátria. Pátria é onde você nasce, ok? Então, eu poderia pertencer à nação brasileira, porém, a minha pátria poderia ter sido Argentina se eu tivesse nascido lá, ok? Vocês podem mudar de nação, vocês nunca mudam de pátria. Pátria é onde a gente nasce. Nasci no Brasil, eu vou ser sempre brasileira. A minha pátria sempre vai ser o Brasil. Porém, a nação pode trocar? A nação pode trocar, ok? Se eu me mudar, eu vou trocando a nação, tá? O importante é as características que eu trago com essa nação. E Estado, novamente, é diferente do governo. O governo, ele é uma organização que permite a manutenção do Estado, ok? Então, o Estado é o Estado brasileiro. O governo atual é do Jair Bolsonaro, ok? Então, o governo é da situação, é da ocasião. O Estado é muito maior do que um governo. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Então tá bom, qualquer coisa me mandem mensagem. Bom, então esse Estado, ele vai regular as relações entre nós, ok? Hoje, nós brasileiros, nós obedecemos uma Constituição e essa Constituição regula nossa relação. Lembra que eu sempre dou o exemplo, por que não pode matar o amiguinho? Por que não pode matar o amiguinho? Porque é lei. Essa lei está onde? Na Constituição. Então, essa lei ela vai regular todas as nossas relações e ela é criada exatamente para isso, para que o nosso viver em sociedade, para que o nosso ser social seja mais forte do que o ser individual, ok? Imagina a zona, o caos que seria se todo mundo vivesse conforme quisesse, tivesse as regras que quisesse. Como seria uma sociedade? Seríamos uma sociedade ou não seríamos uma sociedade? Provavelmente não seríamos uma sociedade, porque não ia ter essa coletividade, ok? O Estado, ele não tem um formato fixo, ele pode ser formado de várias formas, ele pode ter características diversas. Então, nós temos os estados que são formados por monarquia, por república, por totalitarismo. Isso vai mudando, ok? Conforme a história, conforme o caminhar do Estado, ele pode ir mudando. Então, não são todos os estados que são estados republicanos, ok? Nós temos estados totalitários, nós temos estados monárquicos, ok? Isso são características dos estados. Essas características vão ditar as leis e as normas e tudo isso vai caminhando. Isso vai ditar a sociedade, que vai ditar tananã, tá? Tudo começa no Estado e vai diminuindo até chegar no mais baixo, tá bom? Então, vamos seguir. E quando que surge essa instituição social?
ela sempre existiu? Não, ela não sempre existiu, tá? A gente vai ver que as outras instituições, elas são até mais antigas do que o Estado. O Estado, ele surge mais ou menos com o fim do feudalismo, ok? Vamos lembrar que o feudalismo era uma organização social onde as pessoas se organizavam em feudos, em pequenas comunidades, e quando elas saem desses feudos, quando esse feudalismo acaba, elas começam a se organizar já em nações, elas já começam a se organizar em territórios que vão se tornar futuros países. E essa nova organização vai demandar novas coisas, ok? Vai demandar novas regras, novas normas, novas condutas, e diante dessas demandas vai surgir o que a gente chama de Estado moderno. Ok? Por que é um Estado moderno? Porque ele começa durante a modernidade. A modernidade começa com a Revolução Francesa. Ok? Então, nós temos, com o fim do feudalismo e com o início das monarquias absolutistas na Europa, um pouquinho depois, vai caminhar um pouquinho, chega a Revolução Francesa, aí a gente caminha, tem os regimes ditatoriais ao longo do mundo, tá? Isso tudo são estados modernos que vão se adequando, que vão se reestruturando e que vão se modernizando, ou que andam para trás também, não tem problema, tá? Então, no início, esse Estado moderno, ele era apenas um Estado monárquico. Então, a concepção de Estado, ele começa com uma monarquia, tá? Vamos relembrar que a monarquia é o absolutismo. Essa monarquia era centrada em torno de uma pessoa que controlava todo o poder, que tinha o poder absoluto, que tinha o poder absoluto em suas mãos. Essa figura é o rei ou rainha. Tá? E esse Estado começou a se organizar em torno dessa figura, porque agora eu preciso de regras e normas para que essa figura, o rei ou a rainha, consiga controlar a sociedade que está abaixo dela ou abaixo dele, ok? Então, nisso nascem as concepções de Estado, nascem os primeiros estudos sobre a instituição social do Estado e nascem as regras, as constituições, as leis. Não existia lei antes? Existia, mas uma concepção bem diferente dessa concepção que a gente tem hoje em dia. Tudo bem? Então, como que surge o Estado? De uma nova demanda social. A partir do momento que estamos em uma nova organização social, que a gente não se organiza mais em feudos apenas, a gente se organiza em cidades, que viram estados, que viram nações, ok? Precisamos de outro nível de organização. E esse outro nível de organização vai ser chamado de Estado. Tudo bem? Então vamos seguir. Como que funciona o Estado moderno? Ele é dividido em 3 partes, ok? No Brasil nós vivenciamos essas 3 partes, ok? Quais são as 3 partes? Vocês vão ver que tudo gira em torno da lei, tá? A primeira parte é o legislativo. O legislativo são as pessoas e a comunidade que forma esse Estado, que elabora as leis. Então, o legislativo que vai pensar em leis, ok? O executivo, como o próprio nome já diz, ele executa essas leis. E, por final, nós temos o judiciário, que são os que interpretam as leis. Essas 3 partes unidas vão criar o Estado, vão criar a instituição social, que tem o poder de controlar a sociedade. Então, vamos pensar em tudo que nos cerca, gente. Tudo que nos cerca é movido à lei, ok? É movido a direitos e é movido a deveres, ok? E esses direitos e esses deveres são criados exatamente para que tenha um controle social, para que a sociedade consiga conviver coletivamente, ok? Só que existem pessoas que precisam pensar nessas leis, existem pessoas que precisam executar essas leis e existem pessoas que precisam interpretar essas leis. Lembrando que quem trabalha para essas 3 partes é um funcionário público, é um funcionário do Estado, trabalha para o Estado, tá bom? Então vamos seguir. Como que funciona o Estado brasileiro? O Estado brasileiro nasce lá em 1822, tá? Quando conseguem a independência do Brasil, então ele deixa de ser uma colônia, ele passa a ser um Estado independente,
tá? 2 anos depois, nós temos a nossa primeira Constituição, tá? Que é uma Constituição bem diferente da Constituição que temos hoje, mas já é uma Constituição. Andando um pouquinho, em 89, esse estado que antes era monárquico, tinha a figura do rei, agora se torna republicano, tá? Nos tornamos uma república. Em 64, passou bastante tempo. Nós vivenciamos 20 anos de um estado totalitário, que é o estado da ditadura militar. Então, nós passamos de monárquico para republicano para totalitário, ditatorial. Em 84, nós voltamos a ter um estado republicano. Só que, depois de 20 anos vivenciando uma ditadura militar, vivenciando um estado com características totalitárias, a Constituição, as leis e tudo que estava regendo esse cenário, esse Brasil, precisava ser refeito. Então, passei mais de um. Gente! Deu spoiler. Então, 4 anos depois do fim da ditadura, nós temos a construção de uma nova Constituição, a construção de um novo conjunto de leis. Por que eu precisei, eu não porque eu não estava viva na época, mas por que o pessoal precisou criar um novo conjunto de leis? Porque essa nova sociedade estava exigindo e precisava de um conjunto de leis que se adequasse à nova realidade. Uma realidade muito distante da realidade vivenciada durante a ditadura militar, tá? Essa Constituição de 88, ela é extremamente importante, é a Constituição que a gente segue, é a Constituição que nos rege até hoje, 2020, tá? E a gente chama ela de Constituição Cidadã. Por que a gente chama ela de Constituição Cidadã? Porque ela foi criada exatamente para resgatar os direitos dos brasileiros que foram perdidos durante a ditadura militar, ok? Então, a questão da Constituição ser uma Constituição que foque no cidadão, que foque no ser social e não exatamente no Estado, é extremamente válido porque, através dessa Constituição, nós voltamos a ter e também conquistamos uma série de direitos que, há tempos atrás, não existiam. Ok? A Constituição, ela está constantemente em mutação, ela muda, porque ela precisa constantemente se adequar às novas demandas, aos novos problemas, às novas exigências que essa sociedade faz para ela. Ok? Então, o Estado, assim como as outras instituições sociais que a gente vai ver, ele não é fixo. Ele não é imutável, pelo contrário, ele é extremamente mutável, ele se adequa, ele se modifica, ele segue as demandas e os desejos da população, ok? Então, compreender o Estado é compreender o órgão, a instituição que nos rege como seres sociais. Por isso que é tão importante a gente entender como que funciona esse Estado, porque quando compreendemos como funciona, vamos compreender como ele nos modifica, como ele nos rege, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente nas aulas que eu falo sobre política, mas só para vocês terem uma noção que o Estado, ele rege, ele comanda as nossas ações através das leis. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então, isso é que eu tinha que falar sobre o Estado. Agora a gente vai falar sobre outra instituição social, que é a instituição social da família. Gente, tá indo lá pro final. Por quê? Não tem problema. O que é a família? A família, ela é uma instituição, só que antes dela se tornar uma instituição, ela é um grupo, ok? Então, nem sempre a família, ela teve essa característica de ser instituição social, mas ela sempre teve a característica de ser um grupo social, ok? Por que ela é um grupo social? Porque as pessoas que vivem nesse coletivo familiar detêm os mesmos objetivos e detêm também um convívio constante. Ai, Marina, eu não tenho o mesmo objetivo que minha mãe e meu pai. Você tem alguns objetivos em comuns com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com a sua avó, com o seu avô, com o seu irmão.
tá? Nós temos, ok? Talvez não paremos para pensar tanto nisso, talvez não percebemos, mas nós temos objetivos em comum, sim, ok? A sobrevivência coletiva é um objetivo em comum, tá? E a questão do convívio constante. Se você vive constantemente com esse grupo, vocês formam, assim, um grupo social, tá? Esse grupo social foi evoluindo até chegar no que a gente chama de instituição social familiar, ok? Por que se tornou uma instituição social? Porque passou a ter regras e normas padronizadas, ok? Hoje nós temos vários modelos de família, tudo bem, porém, apesar de ter várias denominações, apesar de ter vários modelos, a gente percebe que alguns pontos são iguais em todas as famílias, ok? Então, apesar das características distintas que diferem as diferentes famílias, o centro delas ainda é o mesmo, ok? Por isso que ela se torna uma instituição social. Essa instituição social ela é extremamente importante, porque é a instituição social mais próxima de nós, ok? E ela nos influencia profundamente. Lembra que o exemplo que eu sempre dou em sala de aula? Se vocês tivessem nascido na família da Kim Kardashian, vocês seriam as mesmas pessoas? Vocês não seriam as mesmas pessoas, porque a instituição familiar, a união dessas pessoas iria modificar você. Ok? Então, dependendo da família onde nós estamos, na família que nós pertencemos, ela vai dar para nós algumas características. É óbvio que ela não vai ditar quem nós somos, porém, ela vai controlar algumas características nossas, ok? Provavelmente vocês têm características da família de vocês que vocês nem percebem. Ok? São características tão próprias e tão internas e tão profundas que a gente nem para pensar sobre isso, ok? Então, a família ela é extremamente importante porque ela, primeiro que é o primeiro contato em sociedade de qualquer criança, ok? E segundo, porque ela leva para essas crianças e futuros cidadãos, ok? Características muito enraizadas, porque são características que são colocadas desde muito pequeno. Ok? Então, vamos seguir. Quais são os objetivos da união familiar? Isso daqui são conceitos sociológicos, tá, gente? Então, quais são os objetivos dessa união? Nós temos 3 objetivos, ok? O primeiro é o sexual, que é a reprodução. Então, se você está constituindo uma família por causa de um caráter inicial sexual, você faz parte do objetivo sexual. Tá? O próximo objetivo é o educacional, que é a manutenção de valores e tradições. Então, é quando famílias são construídas para passar o conhecimento, para passar a cultura adiante, ok? Não tem o valor sexual, não tem outros valores, tem apenas a manutenção. Então, eu quero educar, eu quero continuar com essa tradição. E o último é o de subsistência, quando eu formo uma família apenas para sobreviver. Ok? Pode existir mescla entre esses objetivos? Com certeza, ok? Isso é um conceito sociológico, tá? A gente tem que ir lá no início, tá? Da constituição da família, para a gente conseguir enxergar esse objetivo de uma maneira um pouco mais clara. Ai, Marina, mas a minha família começou através do amor entre meu pai e minha mãe, ou do amor entre as minhas mães, o amor entre meus pais. Cadê o amor aqui? O amor, ele tá principalmente no sexual, ok? Ele inicia-se com o objetivo sexual. Aí ele vai crescendo, 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 ele vai criando novas formas. Mas se a gente analisa o cerne, se a gente analisa o tronco, tá no sexual, ou tá no educacional, ou tá na subsistência, ok? Pode mudar? Pode, não tem problema, tá? Mas a gente tem que analisar lá o início. Bom, formamos família, e aí, como que é essa formação de família? Essa formação de família pode ser uma formação, pode ter um modelo monogâmico ou poligâmico. Monogâmico é quando os companheiros, tá? São exclusivos um pelo outro, tá? E o poligâmico é quando tem mais de um companheiro, ok?
Alguns países, a maioria dos países, a poligamia é tabu até hoje, tá, gente? A gente tá vendo uma abertura sobre esses assuntos agora, tá? Mas mesmo assim ainda é um assunto bem tabu, a questão da poligamia, porque nós viemos de famílias, de construções sociais que prezam a monogamia, um companheiro, uma companheira. E se a gente for um pouquinho mais além, a gente entrar em outras instituições, que é a instituição da igreja, a gente vai ainda mais além, que não basta ser um companheiro ou uma companheira. É um companheiro ou uma companheira para a vida toda a partir do momento do casamento, tá? Então, olha como essas instituições sociais, elas vão ditando e elas vão trazendo características delas que vão sendo aplicadas em nossa sociedade, tá? Além do monogâmico poligâmico, tem outros dois modelos, que é o exogâmico, que é quando famílias diferentes se unem para formar uma terceira família. Então, por exemplo, a minha mãe é da família Goulart, se uniu com a família Dorigo, do meu pai, e criou a família Goulart Dorigo. E eu faço parte da família Goulart Dorigo. Eu, família Goulart Dorigo, que é uma família só, vou me unir com uma outra família e formar uma outra família, tá? Isso é exogâmico, tá? É fora. Mas não é todo mundo que é assim. Existe o endogâmico, quando pessoas da mesma família se unem e constituem uma outra família. Então, casamento entre pessoas da mesma família, assim, entre primos, entre irmãos em algumas tribos, em algumas comunidades, ok? Isso existe, tá? Isso existia muito no passado, hoje está muito mais restrito, mas existia muito no passado por quê? Para preservar o sangue da família, para preservar a linhagem, ok? Então, você casava com primos, você casava com irmãos, você casava com pessoas que pertenciam ao mesmo núcleo familiar ou ao mesmo grupo familiar, tá? Então, a gente pode ser monogâmico ou poligâmico, ou a gente pode ser exogâmico ou endogâmico, tá? São duas definições diferentes. Tudo bem até aqui? Então, tá bom, vamos seguir. Além disso, a gente vai para os tipos de família. A sociologia enxerga 3 tipos de família: as famílias relaxadas, as famílias devotadas e as famílias disciplinadas. O que são as famílias relaxadas? São grupos sociais, são famílias que o que reina entre essas pessoas é a visão individualista. Então, é como se fosse uma casa com parentes, com mãe, pai, responsáveis, seus filhos, porém cada um tem uma vida sozinha, tá? Eles não interferem na vida um do outro. É uma visão extremamente individualista, tá? É difícil encontrar famílias 100% relaxadas. Por que é difícil encontrar? Porque a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, é uma sociedade familiar bem devotada. O que é devotada? É uma visão conservadora sobre a família. O que é essa visão conservadora? É uma visão onde os membros familiares interferem profundamente na vida de todo mundo. Então, por exemplo, a minha família é eu, meu pai, minha irmã e minha irmã. Nossa, a gente fez tudo errado. Eu, meu pai e minha irmã. Nós somos em 4. 2 meninas, 2 filhas e meu pai e minha mãe, tá? Moramos todos na mesma casa, tá? E qual tipo de família a gente é? A gente já foi muito devotada, agora a gente já tá mais disciplinada. O que é devotada? Almoço sempre junto, janta sempre junto, todo mundo sabe da vida de todo mundo, ok? Todo mundo controla a vida de todo mundo. É uma visão extremamente conservadora. Ok? Porém, olha como é interessante a sociologia. Com o avanço da sociedade, com o avanço das tecnologias, as famílias têm passado de devotadas para disciplinadas. O que é isso? Principalmente com as novas tecnologias, as famílias, os membros das famílias estão conseguindo ter um mundo familiar. Então, é um mundo onde você compartilha a sua vida, porém, ao mesmo tempo, um mundo individual, onde você compartilha só com quem você quer e não necessariamente quem você quer é da sua família. Ok? Então, é como se fosse uma mescla
desses dois? Ainda tem características tradicionais, porém já começa a receber algumas características de individualidade, ok? Então a gente percebe, por exemplo, que no passado, anos atrás, era inadmissível uma família não almoçar e jantar junto, ok? Sempre jantava-se, o almoço de domingo era sempre aquela família grande com a avó. Hoje não. Por quê? Porque a sociedade tem se alterado. Então, se a sociedade se altera, o tipo de família também se altera, tá? Então, façam uma reflexão aí na casa de vocês para ver que tipo de família que vocês são. É bem legal isso, a gente começa a perceber como em algumas coisas somos extremamente conservadores, e como em outras já somos mais individualistas, tá? É bem legal fazer essa reflexão. Aí, nós chegamos na família brasileira. A família brasileira tem mudado drasticamente nos últimos anos, ok? Ela tem atingido novas características. E quais são essas novas características? Primeiro, nuclearização. As famílias têm ficado cada vez menores. Nós já vemos famílias de duas pessoas e um animal, tá? Por quê? Porque as pessoas estão diminuindo o número de filhos. As pessoas estão tendo menos filhos, ok? Além disso, o número de casamentos religiosos tem diminuído profundamente. Isso é uma característica familiar, isso é uma característica da instituição família e também da instituição igreja, tá? A gente tem aumentado o número de separações, ok? E isso é extremamente importante. Isso é uma mudança muito drástica. A chefia da família agora é, na maioria, feita pelas mulheres, ok? Então, tá vendo como toda essa mudança social de entrada da mulher no mercado de trabalho, emancipação feminina, feminismo, tem mudado uma instituição social, tem mudado algo acima, algo além. Por quê? Essas mulheres que antes eram criadas para casar, ter filhos e cuidar da casa, do marido e dos filhos, hoje elas já têm outras possibilidades, ok? E por elas terem outras possibilidades, algumas, agora atualmente na maioria, escolhem ser líderes da casa, escolhem ter menos filhos ou não ter filhos, escolhem separar ao invés de ficar num casamento que fracassado, num casamento que não quer mais, escolhem talvez não casar no religioso se elas não têm uma religião. Então, a mudança da sociedade, até a emancipação da sociedade de velhos dogmas, velhas culturas, velhos comportamentos, está alterando as instituições sociais. E a instituição família no Brasil tem se alterado profundamente, ok? Quer ver uma coisa legal para vocês para vocês fazerem? Perguntem quantos filhos tem a bisavó, a avó, o pai e vocês, ou a mãe e vocês, tá? Então eu vou usar o meu exemplo. A minha bisavó, ela teve 17 filhos, ok? Desses 17, 15 sobreviveram, 2 morreram muito pequenininhos, então vamos pensar 15 filhos, tá? A minha avó já caiu drasticamente, ela só teve 3. O meu pai, vamos pegar a família do meu pai, tá? Que é uma família maior, já teve 2. Eu talvez tenha, talvez não tenha, tá? Então a gente vê as características de mudança. Tudo isso é decorrência de uma série de fatores, desde métodos contraceptivos até emancipação feminina, tá? Mas são mudanças sociais e mudanças que a gente consegue ver dentro das instituições. Tudo bem? Então agora a gente vai para a última instituição, que é a igreja, tá? Quando eu falo igreja, a gente remete muito para 2 igrejas, que é a igreja católica e a igreja evangélica. Só que igreja, ela é a reunião das religiões. Ela não é uma religião específica, tá, gente? Então, a igreja para quem é espírita é uma igreja. A igreja para quem é católico é outra igreja, tá? Então, qual que é a função, qual que é o objetivo dessa instituição social? Explicar a vida, ok? Então, uma rege, a outra agrupa, a outra explica, tá? E
a igreja, ela vai sim padronizar uma série de comportamentos, ok? Aqui no Brasil ainda a gente percebe uma presença muito forte da igreja, tá? Tô falando no geral, tá, gente? Não é uma religião específica. Em vários comportamentos sociais, ok? A gente ainda tem uma ligação e uma conexão muito profunda, muito enraizada com a igreja, tá? Então vamos seguir. Quando a gente analisa a igreja ao redor do mundo, a gente chega nas religiões que têm o maior número de seguidores, o maior número de adeptos. E quais religiões que são? Primeiro, o cristianismo, tá? Lembrando que o cristianismo é a religião cristã, aí ela se divide em várias ramificações, tá? Depois temos o islamismo, em terceiro, o hinduísmo, em quarto, o budismo e, se vocês quiserem colocar aqui em quinto, o shintoísmo, tá? Então são as 5 religiões mais que têm o maior número de adeptos, e essas religiões vão interferir sim profundamente na instituição social família e na instituição social Estado, ok? Quanto mais próxima as instituições são, mais elas vão se modificar e elas vão se alterar. Quando a gente chega no Brasil, a nossa relação com a igreja, ela começa com a chegada dos portugueses, e quando esses colonizadores chegam, eles trazem uma religião, que é a religião católica, tá? Então o Brasil, ele foi colonizado através da religião católica. Através de quem? Das missões jesuíticas. Então os jesuítas vêm para o Brasil e eles trazem consigo o objetivo de catequizar, a missão de catequizar. E eles catequizaram as populações indígenas. Então toda aquela religião indígena, ela é apagada, ela é renegada, ok? E é colocado na mentalidade, é obrigado que essas pessoas comecem a seguir a religião cristã, a religião católica, tá? Isso criou uma universalização da cultura e da fé. Então hoje, no Brasil, ainda temos características que a fé cristã, a fé católica ainda é muito universal, ela está em todos os lugares, é muito difícil se sair dessa universalização de costumes e de comportamentos, tá? E ela teve durante muito tempo uma relação muito profunda com a educação. Quando a gente pensa nas primeiras escolas brasileiras, as primeiras escolas brasileiras eram escolas jesuítas, ok? Então eram escolas onde padres ensinavam. Então quando a educação ela tem essa conexão tão forte com a igreja, ela vai trazer com ela características e comportamentos que são ditados por essa igreja, ok? Não é à toa, gente, que hoje o número de escolas religiosas que nós temos no Brasil. Só em Bauru a gente tem 5 escolas religiosas, tá? E são 5 escolas grandes, tá? Então, elas continuam ditando para grande parte da população brasileira a educação, os valores educacionais, sim, tá? Em 1824, o catolicismo foi firmado como religião oficial, ok? Hoje o Estado é laico, tá? O Estado não tem religião, porém nós temos bancadas religiosas dentro do Estado, tá? Vamos seguir. Como que funciona a igreja brasileira? Como está dividido essa questão religiosa no Brasil? 50% das pessoas, da população se declara católica, 31% se declara evangélica, então a gente percebe que no Brasil 81% das pessoas são cristãs, ok? Então, se 81% pensa que se 10 brasileiros, 8 são cristãos. Como que essa fé e como esses comportamentos cristãos, eles são colocados, eles são exigidos pela sociedade, ok? 10% da população se declara sem religião, 3% se declara espírita, que também é uma fé cristã, ok? E não coube aqui, mas 2% se declara umbandista ou candomblessista. Tá, gente? Então, são religiões de matrizes africanas, tá? Deu uma gaguejada, né? Então, a gente percebe que esses dados são de 2020, tá, gente? É uma pesquisa do Datafolha.
a gente percebe como essas religiões cristãs, elas têm uma predominância muito forte quando a gente analisa o Brasil, tá? E isso vai ditar uma série de comportamentos, isso vai ditar uma série de leis, e isso vai ditar uma série de culturas, de valores culturais que são explorados e são aplicados nas novas sociedades que vão chegando, ok? Então, quando a gente analisa até a nossa legislação, a gente vai ver que a nossa legislação, ela é construída, por mais que não pareça, em alguns valores religiosos, porque as instituições sociais, elas se mesclam, ok? E uma última informação para vocês, essas porcentagens têm mudado muito ao longo dos anos, tá? 2020 foi a última pesquisa, então a última pesquisa saiu em janeiro desse ano, tá? De 2020, e a anterior era de janeiro de 2010, ok? E em janeiro de 2010, ou seja, há 10 anos atrás, a porcentagem da população brasileira que se declarava católica era de 64%. E a porcentagem da população brasileira que se declarava evangélica era de 22%. Então, a gente está vendo como a sociedade está se alterando, ok? Como as religiões elas vão se modificando, o nível de penetração nela na sociedade vai se modificando. E tudo isso é um fenômeno social, ok? O que eu queria passar para vocês hoje? Eu queria mostrar para vocês como essas três instituições, elas são instituições muito fortes, ok? São instituições que regem a nossa vida, elas regem a nossa relação em sociedade, elas regem as nossas relações em grupo e elas regem os nossos comportamentos e culturas, ok? Nós precisamos entender essas instituições para nos entendermos, para entendermos como que funciona onde estamos e para entender todo esse complexo cenário que é o Estado, que é a família ou que é a igreja, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem, me mandem mensagem, tá? E a gente vai vendo esses conceitos sociológicos agora nas primeiras semanas, para depois a gente chegar prontinho, bonitinho para os grandes sociólogos, ok? Um beijo, se cuidem, fiquem bem, ok? Aproveitem o final de semana. La Casa de Papel vai estrear amanhã, tá? Então não percam. Um beijo, até mais!